Acho que tá ótimo para a gente já começar, né? Tá ótimo. Vamos lá, então. Vou começar aqui, na verdade, dar continuidade a um papo entre amigos, né? O Murilo está chegando aí. Hoje a gente tem esse encontro para poder iniciar a semana de apoio às equipes, né? Uma necessidade que a comunidade da mediação e dos processos negociais, de uma forma geral, tinha, que era ter um espaço para troca num ambiente um pouco mais menos, como eu diria, é um treino, né? São amistosos, são momentos de trocar ideia entre professores, entre alunos e uniformizar, né? Começar a pensar, a ver como todos nós pensamos sobre mediação, porque às vezes nas competições isso não é possível. É muito aprendizado para uma situação só. Então, se a gente for preparando esse terreno, a ideia foi essa. A comissão, que é integrada também por uma série de pessoas jovens, se empolgou muito, quis preparar com muito carinho, né, essa organização para vocês. A gente já vinha num trabalho forte dentro da área da advocacia consensual, que é o mote, né, desses 3 anos que nós estamos trabalhando na comissão, é o foco na advocacia consensual. Então, a gente acha que nada melhor do que as competições, esse tipo de troca para poder aperfeiçoar. Em lugar melhor do que a OAB não existe, né? A Casa dos Advogados. Então, com muito carinho que nós recebemos todas essas pessoas maravilhosas, e aqui conosco estão a Ana Gonçalves, a Soraya Nunes, são referências na área de mediação, na área de formação em mediação também, que eu acho que isso é importante. Hoje a gente tem muita formação e algumas pessoas que já trabalham muito tempo, né? E a gente tem outras pessoas também que não estão aqui, mas que a gente poderia citar: a professora Tânia Almeida, a professora Gabriela Asmar, professor Adolfo, em São Paulo, a Ana Isolde, enfim, muitas pessoas que trabalham nessa área e que foram responsáveis, talvez, pelo resultado que a gente tem hoje da mediação no Brasil, uma explosão. Vou passar a palavra para minha amiga e já foi colega minha de instituição. Hoje, infelizmente, nós não estamos trabalhando como professoras, né? Não dividimos cadeira, né, Marcela? Mas eu vou passar a palavra para Marcela Figueiredo, que está na comissão desde lá do início, eu acredito que desde o primeiro ano, né, Marcela? Sim, sim, desde quando praticamente a comissão foi instituída, em 2009, se eu não me engano, acho que foi 2009. Pelo menos eu entrei em 2009, né? Mas eu acredito que foi por então aí. a Marcela vai apresentar um pouco os nossos palestrantes e trocar um pouco de ideia também conosco. Muito obrigada, Marcelinha, por estar aqui conosco. Obrigada, olha, o prazer é meu. Estou muito feliz de ter recebido esse convite, Juliana. Estou realmente muito feliz. Eu já venho conversando com a Bárbara, né, há algum tempo, de querer realmente me reinserir na comissão, né? Eu fiz eu vim trabalhando na gestão passada, né, na comissão de mediação, muito ativamente, né? Depois eu dei uma afastada por questões profissionais também, para me dedicar a outros projetos. Mas eu, há pouco tempo, entrei em contato com a Bárbara, falou: poxa, Bárbara, como é que está a comissão? Eu sinto falta. Estão precisando de mim? Eu estou aqui. Se precisarem, é só me chamar, é só me ligar. E aí veio esse convite, eu fiquei super feliz em participar, né? Ainda mais do seu lado, uma pessoa que eu admiro muito, já venho acompanhando o trabalho já há algum tempo, né? Como você falou, nós tivemos a oportunidade de dividirmos uma cadeira, né? Dividíamos a mesma disciplina, você dava acho que a parte prática, eu dava a parte teórica e mediação de conflitos, então, para mim está sendo uma honra estar aqui com vocês, né? E eu achei essa ideia da semana, né, voltada para as equipes, né, visando a capacitação dessas equipes, né? Achei a ideia fantástica, maravilhosa. A gestão passada fez algo parecido, mas não tanto. Acho que a única coisa parecida é que fazia essa interseção com as universidades, porque, queira ou não,
esse trabalho... Tem a semana, né? Vocês fizeram uma semana uma vez, foi super legal. Exatamente, a gente fez uma semana universitária de mediação, né? E aí passamos por várias universidades do Rio que tinham a mediação como disciplina ou tinha algum grupo de mediação. Enfim, foi super interessante, mas eu acho que esse trabalho que vocês estão desenvolvendo também agora é um trabalho que efetivamente trabalha, é um trabalho que se liga à área acadêmica, né? Que faz, portanto, essa interseção com a universidade, mas é algo, acho que, muito mais prático, né? Chamando realmente os alunos para a prática, ou seja, eles não são só ouvintes, como aconteceu na semana universitária, mas agora eles estão colocando em prática os conhecimentos em mediação. Então, eu achei isso incrível. Eu também fiquei super interessada em escutar os palestrantes da semana, né? Eu falei, meu Deus, eu queria tanto escutar tanta gente, mas eu até falei com a Bárbara, eu falei, poxa, o problema é que eu vou estar dando aula exatamente nesses horários, mas eu vou tentar entrar, porque me interessa demais muitos temas, né? Enfim, então é uma honra estar aqui. E eu vim também com a incumbência de apresentar os palestrantes de hoje, né? Então, eu vou aqui falar rapidamente Apareceu. Um abraço. Tchau, tchau. Chegou, eu acho que chegou o Murilo, né? Então eu vou falar um pouquinho vou apresentar, Murilo, você e todos os outros palestrantes, falando rapidamente a formação de vocês, uma mini biografia, né, para que as pessoas saibam quem são vocês. E depois acho que eu vou passar outra vez para você, Juliana, porque eu não sei se você tem interesse de falar o que vai ser falado, né? Nos dias, né, enfim, dessa semana, eu acho que talvez seja interessante, né? Não sei. Tá ótimo, vamos fazer assim. Né? Então, deixa eu logo fazer a apresentação dos nossos palestrantes de hoje à noite. Então, vamos lá. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Então, eu tenho o Murilo, né? O Murilo vai falar do tema lógica, do porquê mediar. O Murilo Alambert Rodrigues, né? Ele é doutor em administração. Meu Deus, eu não sei falar isso, não, viu? Não sei, eu não vou nem tentar falar isso, tá bom? Doutor em administração, acho que é na Universidade Rennes, não sei se mestre em administração de empresas pela UFRJ e economista também pela UFRJ. Ele tem certificação no programa In Negotiation for Senior Executives da Harvard Law School e como mediador pelo CBMA. Ele é professor de educação executiva, atuando como coordenador acadêmico em gestão empresarial e como professor de negociação, gestão estratégica e orçamento pela FGV Management desde 1997. Então, esse é o Murilo. Nós também temos aqui conosco a Ana Maria Maia Gonçalves, tratando do tema as novas tendências do mercado de advocacia diante das MASCs. E a Ana, ela é advogada, mestre em Direito, professora, mediadora certificada pela AEMAI, presidente do ICFML, fundadora da Convirgente, a primeira empresa de consultoria em resolução de disputas em Portugal. Ela seguiu os cursos de mediação em várias instituições no Reino Unido, França, Portugal, Estados Unidos e Austrália. A Ana também é mediadora credenciada do grupo ADR, palestrante do CPR. É listada como mediadora comercial reconhecida internacionalmente no Who Legal desde 2011 e faz parte da lista de mediadores portugueses de julgados de paz. E, por fim, nós temos a Soraya Nunes, que vai tratar do tema a contribuição das competições do movimento de transformação da cultura, do litígio à composição. E a Soraya é advogada colaborativa, mediadora certificada pelo ICFML, presidente da Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem da OAB de Pernambuco, vice-presidente
vice-presidente do Nordeste está aqui, né, da Câmara de Mediação Empresarial e Arbitragem Brasil, Camarb. Eu acho que é isso. Esses são os nossos grandes palestrantes, enfim, da noite. E acho que eu vou passar novamente a palavra para a Juliana para falar mais um pouquinho sobre a nossa noite, sobre os próximos dias, e aí a gente começa primeiramente com o Murilo. Então, Juliana. Será que a Juliana está aí? Eu acho. Agora estou aparecendo direitinho? Tá. Eu fui pegar uma cola aqui para falar dos detalhes, aí não consegui pegar inteira não, mas eu vou até pedir ajuda à Bárbara e a Ana, que estão aí atrás do Maria Fernanda, quem puder me socorrer. Bom, mas essa semana é tanta coisa que eu não consegui nem acompanhar. Mas a gente tem um workshop em cada fase da mediação, então cada pedacinho a gente vai tratar. A gente vai tratar da advocacia consensual, sobretudo, a gente vai ter palestra, a gente estudou alguns casos, né, das competições para preparar, a gente consultou especialistas também para poder trocar uma ideia, então a gente vai falar sobre isso também, no final a gente vai fazer uma simulação, então a gente espera contribuir aí para a troca de ideias. A gente tentou em cada pedacinho da programação colocar alguém muito da prática e alguém da comissão para poder não deixar nem muito para a teoria, nem ir só para a prática, né? Assim, como é uma atividade acadêmica, a ideia é que a gente possa trocar mesmo e trazer para a teoria um pouco também toda a prática. Essa é a ideia, acho que é uma situação perfeita para isso. Vou passar a palavra, Marcelinha, agora para você conduzir aí as palestras. Eu tenho uma palestra que já estava prevista antes, talvez eu tenha que sair antes, mas eu estou aqui acompanhando, tá bom? Queria só agradecer a todos, desejar boa sorte a todos os alunos, desejar que aproveitem bastante e que contribuam conosco nessa semana, que vai ser o máximo. Tá ótimo, obrigada, Juliana. Então, como eu falei, vamos começar o nosso bate-papo, né, podemos assim dizer, com o Murilo. Lembrando que, assim, ao fim das palestras, nós vamos abrir para as perguntas de quem estiver assistindo, né? Então, Murilo, a palavra é sua, seja muito bem-vindo e estamos ansiosas para escutá-lo. Então tá legal. Gente, muito boa noite para todos, tá? Muito legal estar participando aqui do evento com vocês, me sinto muito honrado. E é muito gratificante, de certa forma, né? Você poder trazer um tema, como um tema de negociação, né? E compartilhar aqui, né, cara, com assim, um conjunto de pessoas tão interessadas no desenvolvimento do conhecimento na área de mediação. E aí eu gostaria de resumir, tá, esse tópico que eu vou abordar aqui com vocês. Eu queria resumir isso num conjunto de ideias, que é um conjunto de ideias incrivelmente interessante para aqueles que têm assim, essa responsabilidade em ajudar as pessoas, né, a facilitar a realização dos acordos. E quando assim, o pessoal me trouxe esse convite, né, trouxe essa felicidade aí de poder participar, eu fiquei pensando num tema que eu vejo muito nas sessões de mediação, tá? E o meu background é um background mais em negociação, né? E estamos desenvolvendo também aí ao longo do tempo, né, pessoal? Todo o processo de desenvolvimento é um processo que requer muito aprendizado e muita observação. Tá? Então, eu queria trazer algumas ideias bem práticas e interessantes para que a gente possa refletir sobre isso. Eu preparei uma apresentaçãozinha, na verdade, aqui para o pessoal. Tá? Posso compartilhar aqui? Posso compartilhar? Vou compartilhar aqui um arquivo com vocês. Tá? Quero compartilhar aqui. Na verdade, eu queria... Não pode. Oi? Eu acho que não tem a função de compartilhar. Eu acho que não. Vocês poderiam... não sei se vocês poderiam projetar isso para mim. Eu ajudo. Quer que eu te ajude, Murilo? Eu posso passar aqui para você. Passa para mim. Passo. Eu já estou aqui com a sua apresentação. Só um minutinho. Eu já vou abrir. Legal. Eu vou comentar algumas ideias assim, bem interessantes, tá? Que eu acho bem legal assim, a gente compartilhar, né? Isso é muito bom. E esses temas todos, eles têm uma praticidade enorme, né, pessoal? Eu acho que esse é um ponto bastante interessante, né, de você pegar
todos esses conceitos, essas grandes ideias do mundo, tá, da negociação e trabalhar isso com muita profundidade. Tá? Eu vou colocar apenas algumas ideias centrais aqui, tá, que você pode posteriormente pegar e desenvolver. E a primeira grande ideia que eu queria trazer, até para vocês refletirem sobre isso nas sessões, né, de mediação, a primeira grande ideia, pessoal, é que muitas e muitas vezes os acordos, eles parecem ser quase impossíveis. Tá? E essa é uma preocupação recorrente, porque, na verdade, existe uma grande imagem, né, no mundo da negociação, que é justamente aquela imagem do iceberg, onde você tem a separação entre os interesses, que estão geralmente na parte de baixo do iceberg, porque é muito difícil você entender os interesses, a partir do momento que o discurso das pessoas é um discurso muito orientado ao que eu quero. Tá? E aí eu trouxe, assim, num primeiro momento, a grande ideia para você elaborar esses acordos quase impossíveis e conseguir sair dessas situações, tá? É justamente essa primeira imagem aí, gente. Essa primeira imagem é uma imagem que ela, no fundo, é uma imagem que eu selecionei para simbolizar 3 grandes ideias. Tá? A primeira grande ideia é que você tem que buscar dar um enquadramento das situações, tá, de mediação ou de negociação onde você estiver envolvido. Cuidado com a ideia do enquadramento, da maneira como as pessoas, tá, elas colocam as suas demandas. E eu vejo isso muito aqui na situação dessa imagem, quando eu fico olhando aqui pensando, caramba, essas pedras, cara, essa última pedra não vai entrar. Esse conjunto de ideias que você está desenvolvendo dentro da negociação, dentro da sessão de mediação, o conjunto de assuntos que as pessoas estão elaborando, tá? Como é que eles se encaixam, afinal de contas? Será que eu consigo ter a habilidade suficiente para enquadrar isso e criar uma estrutura conceitual onde as pessoas possam se sentir satisfeitas, tá, com o resultado final do processo? Essa é a primeira grande ideia. Nós temos que enquadrar todas essas situações de conflito de maneira que as pessoas se sintam vencedoras. E para você fazer isso, você tem que controlar muito bem o processo. Tá? E por isso que é tão importante, né, nas sessões de mediação, o discurso de abertura, né, cara? Como isso é importante? Você tem que contextualizar como o processo vai acontecer. E muitas vezes as pessoas, nessas situações, elas ficam com muitos receios, muitos medos, elas ficam muito defensivas. Tá? E, no fundo, você tem que criar empatia com relação a isso. Tá? Esse é um terceiro grande elemento. O primeiro grande elemento, o enquadramento. O segundo grande elemento, o processo. E o terceiro grande elemento, fundamental, gente, é a ideia da empatia. Tá? E a empatia é uma coisa interessante, né? É uma coisa muito interessante, porque a empatia tem um segredo nisso, né? Porque muitas vezes você tem que desenvolver a questão da empatia, tá? Principalmente com gente que a gente considera que não merecia a nossa empatia, não mereceria a nossa empatia. É verdade? Isso é um tremendo de um desafio, entender essas coisas todas. E você, buscando as soluções para todas essas situações de conflito com as quais nós nos deparamos, né, ao longo das nossas vidas, tá? Acho que no fundo, você tem que ser hábil o suficiente. Você não é um mágico, você não é uma mágica, tá legal? Mas você tem que ter a habilidade suficiente para mostrar, né, a realidade de maneira que as pessoas possam ocorrer o acordo. Essa segunda grande imagem de sempre, né? Tá? Esse grande mandamento no mundo da negociação. Por trás de posições divergentes, existe muito espaço para acordo, gente. Existe muito espaço para entendermos os interesses convergentes e, a partir daí, o sentimento mais de você reunir tudo dentro de um grande pacote que está sendo ali discutido, você conseguir, de maneira eficaz, facilitar que leve as pessoas ao acordo. E eu estava pesquisando algumas coisas muito interessantes e vou comentar com vocês o primeiro acordo documentado na história da humanidade. Um acordo documentado por ambos os lados. É o Tratado de Kadesh. E ele foi realizado, gente, há mais de 3 mil anos. 1258 a.C. Uma guerra entre egípcios e hititas, e as guerras naquelas épocas, pensa na velocidade da comunicação naquela época. Esse nome, o Tratado de Kadesh, na verdade, ele remete à Batalha de Kadesh, que foi realizada 16 anos antes da assinatura do tratado. Então as coisas andavam muito vagarosamente, é verdade. E o que aconteceu aí, que é incrivelmente interessante, é que esse acordo
você tem a versão dele, tanto escrita por egípcios quanto escrita por hititas. E quando você pega e compara as duas versões, os tópicos todos do acordo, eles são muito semelhantes, está tudo muito bem escrito, muito bem entendido, colocou fim a uma guerra, porque ambos os lados não tinham mais interesses na guerra, porque haviam coisas mais importantes, mais preementes a serem resolvidas. Tá? E o mais interessante, gente, o mais interessante, é que na narrativa, tanto de egípcios quanto de hititas, na narrativa, ambos os lados se proclamam vencedores. E isso é que eu acho incrivelmente interessante você pensar, né, cara, no ser humano, e a gente remete para o momento atual, o mundo da pandemia e o novo normal e todo o desafio que a gente tem pela frente. Tá? E você olha, cara, você vai pegar as lições da história da humanidade e você vê novamente aparecendo essas questões, como, por exemplo, nós temos que criar ambientes onde as pessoas possam se sentir vencedoras. E nada mais legal do que você realmente, né, ver ao final pessoas em situações de conflito chegando a um acordo final. Tá? Então, o que eu comentaria com vocês, e aí são questões aí, eu diria que dentro do nosso escopo aqui do tempo, né, não teríamos como aprofundar tanto, tá? Mas você tem aí a questão da abordagem do processo pessoal. Tá? Isso tudo que a gente vai aprendendo e vai introjectando ao longo do tempo, como isso é interessante e importante, né? Você ir refinando isso. Não tem as partes na mesa. Não deixe as conversas empacarem. Tá? Abra espaço para as pessoas poderem colocar ali seus sentimentos e desenvolvermos a empatia com relação a isso. Não apenas na questão do conteúdo do que está sendo discutido, mas também na abordagem do processo e, fundamentalmente, nessa questão de que as pessoas elas acabam sendo influenciadas, né, pela pura e simples presença de outros agentes dentro do processo. E isso colabora no sentido de você chegar a um acordo. E dentro aqui do nosso tempo, eu queria deixar um grande recado para vocês. Eu queria trazer uma das histórias que eu mais gosto em negociação, né? E acaba que a gente aprende muito, a gente vai aprendendo muito com essas histórias e, geralmente, você tem a oportunidade de colocar isso na prática. Então, eu vou te contar uma que é uma das minhas prediletas, uma das minhas favoritas. E o ponto que eu queria trazer para você aqui, uma história rápida aqui, é de você se colocar no lugar também do negociador e de você observar bastante boas mediadoras, bons mediadores, boas negociadoras e bons negociadores. E observando, a gente aprende muito. Essa história, na verdade, é até interessante, gente, porque essa história eu escutei quando criança, de um livro lá de meados da década de 70, um livro do Malbatã, um livro chamado O Homem que Calculava. E vou deixar você imaginando aí quais eram as grandes competências do homem que calculava. Com certeza, ele era muito bom em cálculos. E a história que eu queria contar para você, para a gente aprender um pouquinho com essas coisas, né? A história é a seguinte. No início do livro, o homem que calculava, ele estava fazendo uma travessia no deserto para uma cidade. E ele estava com um companheiro de viagens que ele conhecia muito pouco, que estava pilotando um camelo, digamos assim. Tá? E o homem que calculava foi conversando com esse interlocutor dele, estava lá com um companheiro de viagem ali, eles se reunindo ali aleatoriamente, aconteceu eles estarem caminhando na direção dessa cidade, e ele descobriu que ele foi percebendo, batendo papo com o cara que estava a camelo, tá? E o homem calculava a terra. Ele foi percebendo pela maneira daquela pessoa falar que essa pessoa é importante, essa pessoa tem um capital aí, né, de conhecimentos. E ele foi percebendo que, na verdade, o companheiro de viagem dele era um príncipe disfarçado. Estava com um camelo, assim, 1.0, um cabelo devagarinho, estava lá e tal. E eles foram batendo papo até que eles chegaram no oásis, onde estava havendo uma situação de conflito terrível. Uma das piores situações, né, assim, que a gente acaba vivenciando, né, uma situação onde estava havendo a disputa de uma herança. 3 irmãos disputando uma herança. O pai havia estabelecido critérios para a divisão da herança. Eram 35 camelos, e o pai determinou o seguinte: o irmão mais velho ficará com metade dos camelos. E aí começou a confusão. Começa a confusão posicional, porque metade de 35 camelos são 17 camelos e meio. E aí os irmãos já começam a brigar, porque o segundo irmão, ele tem direito a 1/3 dos camelos. Gente, mas eu divido lá 36 por 3, vai dar 11 camelos e os pedaços de camelo. Aí começa a confusão. Eu quero 12 camelos, uma visão posicional. E, evidentemente, que isso leva a uma escalada, né? Uma escalada da temperatura emocional. E aí chega o terceiro irmão. Eu quero um nome de camelos. Eu vou ter direito a um nome dos camelos. 3 camelos e um pouquinho as dízimas de camelo. E começa a confusão. Eu quero 4 camelos. E os irmãos já estão escalando
a temperatura emocional está fugindo do controle. Quando chega um homem calculava e pergunta se ele pode ajudar a facilitar aquele processo. E aí ele é recebido com muita antipatia inicialmente. O que esse cara está fazendo aqui? Tal, não sei o quê. Mas aí o homem calculava, ele, com muita tranquilidade, ele vira e fala, olha, eu vou resolver isso aqui com a ajuda desse meu outro amigo aqui, que está aqui, o príncipe disfarçado. Aí ele fez o seguinte, olha a minha proposta. Eu vou pegar esse camelo que está com o príncipe disfarçado e vou juntar um conjunto de camelos na cáfila. Olha esse conjunto de camelos aqui, essa cáfila. Ah, então tá legal. E aí, como é que vai ficar? Agora fica muito mais simples. Porque agora vocês têm 36 camelos. Dividam os camelos agora. Aí o primeiro irmão descobre muito rapidamente, caramba, eu vou ficar com 18 camelos. O segundo irmão fica muito contente também, muito satisfeito, porque agora eu tenho 12 camelos. Caramba, que barato. Pô, esse cara ajudou pra caramba aqui o processo. Foi bom, foi muito bom, valeu. E o terceiro irmão fica super feliz também, gente. Porque ele fica com direito a 4 camelos. Caramba, poxa, eu fui atendido aqui no que eu estava precisando e tal, etc. E de repente, quando você faz a conta, o primeiro irmão ficou com 18 camelos, o segundo ficou com 12, o terceiro ficou com 4. Quando você soma isso, você chega a 34 camelos, gente. E lá na cáfila de camelos, haviam 36 camelos. O nosso amigo, o homem que calculava, ele trabalhou tão bem a preparação do processo como um todo, que de repente, aqueles 36 camelos divididos pelos irmãos se tornaram 34, ficou todo mundo feliz. E agora, deixo você pensar 10 segundos. Como é que eu vou atender também ao príncipe disfarçado e ao próprio homem que calculava? E aí o final da história é um primor, gente, de equilíbrio, cara. De aproveitar as sinergias e chegar a bons acordos finais. O homem que calculava olha para a cáfila de camelos e o que ele faz? Ele escolhe para o príncipe disfarçado o melhor camelo de todos. Olha que interessante. E ele fica com o camelo que estava lá nas mãos do nosso príncipe disfarçado. Legal? E aí você vê que uma história simples, né? Intuitiva, interessante. Você vê vários predicados, né? De uma pessoa que resolve problemas, né? Que facilita a resolução dos problemas. E ao final dessa história, que é uma das histórias das minhas prediletas, porque você vê, né? Você vê claramente, né, pessoal? Você vê ali como é que a gente pode resolver problemas de maneira criativa, né? E adicionando mais uma pitadazinha aqui, né? Ao nosso, digamos assim, todo o nosso repertório, né? De técnicas que nos levam a ter sucesso nas nossas profissões. Legal? Esse é o que eu queria comentar com vocês, e agora passo a bola de novo aqui, tá? Para a Marcela, tá? E fica aqui à vontade também. Obrigada, Murilo, pelas considerações. Eu adoro participar desses eventos porque eu sempre aprendo muito. Foi muito bom, eu não conhecia essa história. Eu tenho esse livro, O Homem que Calculava, aqui, mas ainda não li, então vou ler. Bom, vamos agora passar para a Ana. Eu acho que a Ana é a nossa segunda palestrante do dia. Então, Ana, a palavra é sua, um prazer conhecê-la. Obrigada, Marcela, obrigada, Marcelo, também por esta história que, Murilo, obrigada, porque esta história inspira-me sempre, porque eu que venho da matemática, eu digo, mas isto não é possível. E depois uma pessoa chega, olha para isto e diz, mas afinal é possível. E eu acho que esta história ilustra tudo aquilo que nós vamos estar aqui a dizer hoje para estas pessoas que vão realmente entrar para o mercado de trabalho, e é este o meu tema, as novas tendências no mercado de trabalho, que é como é que eu como é que eu desenvolvo estas minhas capacidades de modo a que eu possa perceber estes problemas de outras perspectivas, de modo a que eu possa integrar outras ideias que não aquelas que eu tenho, de modo a que eu possa estar aberto ao que os outros me vão dizer. Porque, como vocês sabem, e nós temos aqui estudantes de Direito, temos aqui professores de Direito, nós muitas vezes o que nos limita mais é a nossa pouca capacidade de ouvir e de integrar de uma maneira consciente aquilo que os outros nos estão a dizer. E não fazemos isso por mal. Eu hoje não trouxe aqui,
estas psicologias de porque é que nós temos vieses ou porque é que nós temos dificuldades em ouvir. Eu hoje estou somente aqui esta ideia de que se conseguirmos passar esta barreira de nós sabemos tudo, nós já conhecemos e conseguimos abrir a nossa mente para os outros, é aí que começa realmente a vida além da cadeira do estudo nas universidades. Mas eu, antes de mais, e para começar, eu fico logo entusiasmada com o tema, eu queria agradecer imenso este convite de estar aqui com esta equipa fantástica que eu já conhecia, que estou cada vez a conhecer melhor e que eu acho que tudo o que nós façamos para o desenvolvimento da nova advocacia, isto a partir já dos estudantes, eu acho que é onde nós devemos começar, porque vocês, como sabem, é mais fácil uma pessoa mudar quando é mais novo do que depois quando vem aqui como nós que ficamos mais velhos. Portanto, muito obrigada por esta semana, que além disto também vocês vão ter sorte, porque a semana é muito prática e eu acredito que conhecimentos teóricos são certo basilares para que uma pessoa possa depois fazer outras, passar a outro nível, mas o saber fazer é, no mundo onde nós vivemos hoje, realmente uma competência que é essencial e nós vemos muitas pessoas que têm muito conhecimento, mas que são completamente inadaptadas ao mundo onde nós vivemos, o mundo prático, o mundo rápido, o mundo onde o que nós queremos é que a pessoa desenvolva, faça e avance com um projeto. Como é que eu vos vou falar aqui nestes 15 minutinhos? Eu vou começar por dizer o que é isto do mercado da advocacia, porque eu acho que hoje, e nós estamos a falar para uma plateia de estudantes, eu acho que hoje vocês estão ou na universidade ou nos primeiros anos depois da universidade, então o que é isto que se espera lá fora, como mercado da advocacia? Depois, na minha opinião, como se preparar, e eu acredito que estas competições são uma boa forma de se preparar. De que modo, eu vou falar um bocadinho no terceiro ponto, de que modo é que a preparação, que é esta semana que vocês estão a fazer, mas também muita autoconfiança que vocês conseguem ter em cada um, na vossa capacidade de vos ajuda a ter sucesso, e depois vou concluir. Portanto, como eu não preparei nenhum PowerPoint, eu ia fazer isto interativo, mas vamos assim com estes temas. O primeiro tema, então, vou-vos falar. O que é isto de mercado da advocacia? Onde é que vocês vão encontrar quando saírem e quando estiverem realmente a trabalhar? E a questão é, o mercado da advocacia está integrado no mercado global. E o mercado global hoje, sobretudo depois desta pandemia que nós vemos assistir desde março, é um mercado que já era aquilo que nós chamamos VUCA, mas que ainda vai continuar a ser, estas ideias vão continuar a ser cada vez mais reais em todos os mercados. O que é isto de mercado de trabalho VUCA? Ora bem, é um acrónimo que em inglês eu não vou aqui falar de onde é que ele vem, isso tudo, porque o tempo é pouco, mas VUCA quer dizer que o sítio onde vocês vão trabalhar, este mercado, é volátil, é incerto, é complexo e é muito ambíguo. Portanto, ou seja, vocês estão a ver que estas quatro ideias de complexidade, ou seja, nós temos muitas partes, muitas variáveis, tudo isto muito interconectado. É um mercado volátil, tudo muda rapidamente. E não somos nós que vamos dizer o contrário, porque nós vemos aqui, então, só em 2020, vocês veem o que mudam. Eu vou-vos dizer um exemplo. Eu sempre trabalhei online, sempre. Eu vivi em vários países, eu tive a possibilidade de já viajar de vários continentes, portanto, trabalhar online, para mim, é a base. Eu comecei ainda por cima numa empresa, que era uma empresa de tecnologia, a Microsoft, que foi a primeira a trazer as tecnologias para o mercado, para este quadradinho. E mesmo assim, se nós passássemos o ano passado, só para vos dar uma ideia, se eu dissesse aqui a uma das pessoas que estava aqui, vamos dizer a Soraya, que eu conheço muito bem, eu dizia, Soraya, eu quero falar contigo sobre isto. E mesmo a Soraya, que trabalha no meu grupo, no nosso grupo aqui na instituição, e ela diria, ok, Ana, mas talvez seja melhor nós falarmos quando você vier ao Brasil. Fica melhor.
E eu dizia, está bem, Soraya, prontos. E então íamos avançando devagarinho, mas realmente as coisas, o desenvolvimento do trabalho era feito presencialmente. Vocês veem desde março, isso tudo acabou. Vocês hoje, o trabalho se desenvolve de uma maneira que é completamente diferente de há 6 meses atrás. Os projetos se desenvolvem, são feitos, são programados, e aliás as empresas estão a fazer isso, a reencontrar esta nova forma de se organizar para responder a esta volatilidade que agora, ainda mais com esta pandemia, é uma parte integrante deste mercado onde nós todos trabalhamos. Portanto, grande velocidade nas mudanças, complexidade de muitas partes, muito complexo, e depois esta ideia de ambiguidade. E então, numa cultura como a brasileira, que é uma cultura de alto contexto, ou seja, vocês vão perceber já rapidamente isto, quando vocês descrevem o vosso quarto, vocês não descrevem como uma cultura de baixo contexto, vocês não dizem, o meu quarto tem uma cama e tem 2 cadeiras e tem uma mesa de café e uma mesinha. Ninguém aqui diz isso. Aqui vocês vão dizer, o meu quarto tem uma cama e a minha mãe deu-me uma coxa e eu tenho aquelas fotografias de quando era pequenino. Portanto, esta cultura de alto contexto que faz com que, para dizer uma coisa simples, nós falemos bastante, andamos ali à roda do texto. E isto cria também ainda mais ambiguidade. Não há clareza entre as relações das partes envolvidas e também este modo de comunicar ainda dificulta mais a clareza. Portanto, este é o nosso mundo, complexo, volátil, ambíguo e incerteza. Porquê? Porque, se já era verdade antes, hoje nós fazer uma previsão, e o Murilo podia dizer isto muito bem, hoje todas as teorias do risco são postas à prova, porque realmente fazer uma previsão é cada vez mais difícil. E fazer uma previsão rápida, porque vocês não vão poder estar, como no século XVIII, durante não sei quanto tempo, a estudar a lei toda daquilo. Não vão. Vocês vão ter que fazer uma pesquisa rápida, olhar para os pontos que têm da informação, conectar os pontos e vir com uma resposta. E é isto que se pede hoje no mercado do trabalho, e o mercado da advocacia está mais do que nunca integrado neste mercado complexo, neste mercado VUCA, que é complexo, volátil, ambíguo e incerto. Ora bem, como minha segunda parte, e eu tenho atenção, como se vão preparar? Porque é como tudo, e vocês já sabem, 90%, Murilo, eu nem sei se é 90% ou mais, não é? Podemos dizer, 90% vem da preparação. Preparar requer tempo, requer método, mas é essencial para que as pessoas consigam realmente realizar uma tarefa com sucesso, independentemente do que vão fazer. E se eu poderia dizer nos temas jurídicos, no trabalho da advocacia, no trabalho jurídico, ainda mais. Isto porquê? E é o que nos traz hoje aqui também, porque os currículos das universidades, como é que vocês se vão preparar? De certeza que não é só estudando o que vos foi dado na universidade. Porque se só estudarem isso, não estão preparados. E não estão preparados porquê? Porque as universidades ainda estão atrasadas no tipo de soft skills que vocês precisam depois para trabalhar hoje no mercado de trabalho. E é por isso que é muito importante estas competições, é muito importante todo este trabalho de equipa. Porquê? Porque vai-vos dar uma série de soft skills que eu vou falar depois. Mas o que é que acontece? Vai-vos preparar isto também para outra coisa do que saber levar um caso para o jurídico. Hoje, se vocês olharem para o currículo que tem a maior parte das universidades em todo o mundo, é um currículo jurídico. Nós vamos nos preparar estudando a lei. Isso é essencial? Claro que é. Mas é suficiente? Claro que não. E, portanto, todos nós aqui como professores, nós estamos a tentar influenciar as universidades para que elas sejam cada vez mais, não só um sítio onde nós vamos aprender o conhecimento, mas vamos aprender a prática. E é esta ideia de como é que eu vou fazer, como é que eu transformo esta teoria em prática. E no tema jurídico é importante, porquê? Porque para se dar um bom serviço ao cliente, é necessário saber que estrada é que nós queremos dar ao cliente. E se vocês vão chegar só com uma estrada, só com o conhecimento de uma estrada, o cliente não vai ter escolha, nem vocês vão ter escolha.
Portanto, eu digo muitas vezes, para o advogado conseguir responder às necessidades do dia 2, é preciso que ele saiba quais as opções que o cliente tem à sua disposição para realmente resolver aquele problema. E pode ser que numas vezes é levar logo para o judiciário, claro, e pode ser que de outras vezes é nunca levar para o judiciário, e pode ser que de outras vezes é só negociar, como nos trouxe aqui o Murilo antes, e de outras vezes vai ser ir para outro tipo, como a arbitragem ou como um meio complexo. A questão é que, para que vocês, como agentes do direito, saibam aconselhar o cliente, vocês precisam saber e saber fazer todas essas opções que podem dar ao vosso cliente, depois de fazer esta análise de risco entre o que é que o meu cliente quer e como é que eu posso ter esses objetivos que são os objetivos do meu cliente. Portanto, esta ideia, como se preparar, conhecendo todas as avenidas possíveis de resolução de conflitos, de modo a aconselhar de maneira correta o cliente. E também há esta ideia de volatilidade, nós dizemos ter visão, conseguir perceber além. Esta ideia de incerteza vem com o entendimento, o que é que esta situação me traz, como é que eu posso entender de forma concreta. Esta ideia de complexidade, conseguir ter um espírito organizado, e esta ideia de ambiguidade, ter esta ideia de agilidade. Porquê? Porque o estudo que fizeram hoje, amanhã pode já não ser verdade, e vocês precisam de se adaptar para que ele continue a ser o objeto daquilo que foi o estudo. E eu digo muito bem também, para acabar nesta ideia de preparação, a autoconfiança. Esta capacidade indispensável em quase tudo, mas ainda mais quando nós somos vistos pelos nossos clientes como um conselheiro. E a autoconfiança vem também, certo? Com muito estudo, com muita preparação, com esta ideia de que eu estudei e eu acho que o caminho é este, mas também com muita humildade e também com muita capacidade de vulnerabilidade e capacidade de, numa situação concreta, dizer: olha, eu ainda não sei tudo, eu ainda tenho que estudar mais, eu ainda tenho que ir ver isto. E estas duas balanceadas, uma capacidade de projetar confiança, de projetar conhecimento, de projetar àquele cliente que ele está seguro, mas ao mesmo tempo de saber dizer eu não sei quando realmente não sabemos, e não entrar naquela espiral de que não levaria a sítio nenhum bom para aquela relação, é importante. A autoconfiança, humildade, são, no meu ponto de vista, outro modo de se preparar para este mercado, e nós estamos a falar desta prática, e prática também não vem sem feedback. Não hesitem, agora que vão preparar-se para esta competição, em perguntar como é que eu fui, como é que eu realizei esta tarefa, como é que eu a posso fazer melhor. Eu digo sempre que de receber de outra pessoa um comentário sobre aquilo que nós fazemos é algo que é uma prenda para nós, porque essa pessoa está a dar tempo para nos estar a observar e para estar a dar tempo para nos dar a visão dela sobre a nossa atividade. E isso podem fazer não só com professores, mas também com pares, porque nós somos todos diferentes. Nós utilizamos isso muito em mediação. Como é que eu fui? Nós falamos para os nossos colegas e dizemos como é que eu apliquei as técnicas neste caso concreto. E um colega que pode saber menos daquilo, mas pode saber mais de outra coisa, não interessa ao saber ali. Ali é a capacidade de observar, que nos vai ser muito útil, porque nos vai trazer outras perspectivas. E, sobretudo, para ouvir as outras perspectivas é preciso ouvir. É preciso ter esta genuína compreensão de que só ouvindo os outros nós crescemos. Se nós não ouvimos ninguém, nós não conseguimos absolutamente sair do lugar onde estamos. E, portanto, eu vou acabar dizendo simplesmente que o mercado da advocacia está dentro do mercado global. Este mercado global depende destas competências de conhecimentos, mas também muitas competências técnicas, práticas, que só vêm se vocês praticarem outras atividades do que aquelas que vos são fornecidas pelo estudo do conhecimento.
e vai tudo ter neste trabalho futuro, vai tudo depender de trabalho em equipe. Portanto, é muito bom que desta experiência saiam a dizer como é que eu trabalho em equipe, que membro de equipe é que eu sou. Sou eu aquele que vai estar caladinho e que no final vai fazer um resumo, mas que ajuda todos os outros a trabalharem? Ou sou eu aquele que dá uma ideia a cada minuto e que faz com que a equipa ande para a frente? Ou sou eu aquele que lidera a equipa e que diz não, não vamos para aqui, vamos para ali? Nós somos todos diferentes, mas cada um, quando trabalhamos em equipa, devemos encontrar o lugar que vai de acordo com aquilo que nós somos para realmente, no final, a equipa ser mais do que simplesmente a soma de cada um que está nessa equipa. Desejo a todos muito boa sorte para esta preparação da competição. Desejo a todos que esta semana seja uma semana de aprendizado incrível, porque vocês vão ter aqui esta semana organizada desta forma muita capacidade de praticar, e praticando, é assim que nós conseguimos chegar à competência. Muito obrigada, eu estou à vossa disposição, eu vou dar o meu e-mail à organização, e cada vez que se precisarem de alguma dica, ou se precisarem simplesmente de partilhar alguma dificuldade ou de partilhar alguma coisa boa, eu estou à vossa disposição. Obrigada. Obrigada, Ana. As suas considerações foram muito pertinentes. Eu acredito, inclusive, que o papel do advogado, né, é de extrema importância e fundamental para o fomento da mediação, né? Por isso, inclusive, da necessidade desse novo advogado, dessas competências, né, que o novo advogado deve ter, essas habilidades, melhor dizendo, né, que o novo advogado deve ter para poder conduzir o seu cliente, né, a melhor forma de resolução de conflito, a melhor forma para resolver o conflito dele, né, de acordo com as peculiaridades do caso. Mas para isso o estudante, né, o profissional do direito precisa conhecer todas essas formas de resolução de conflitos que estão aí à disposição dele, né? Então é muito importante, inclusive o advogado, quer dizer, o estudante de direito já participar dessas competições, né? Porque pode criar essas novas habilidades neles, né? Enfim, para que ele possa ser um bom profissional e um profissional preparado para esse novo mercado, né? Eu até costumo dizer que o advogado, ele é o primeiro filtro pelo qual passa o conflito, né? Porque é ele quem vai indicar e direcionar o seu cliente para a melhor forma de resolução das suas demandas, né? Podendo, inclusive, aí indicar a mediação, né? Caso entenda seja a forma mais adequada de resolvê-lo, né? De resolver esse conflito, enfim. Então, é um tema muito, muito pertinente, eu acho, né? Muito importante. Bom, agora vamos falar com a Soraya, né? Soraya, agora para finalizar aí as nossas palestras, a Soraya, portanto, vai falar um pouquinho. Soraya, a palavra é sua. Obrigada, Marcela. Gratidão a toda a comissão organizadora do evento, ao convite, né? Me sinto muito honrada em compor esse painel aqui. Não conhecia Murilo, mas seja muito bem-vindo entre as mulheres, né? Aqui é um painel de mulheres e Murilo aqui abrilhantando ainda mais o nosso painel. Ana, o nosso dia a dia, né, dos encontros, e cada vez nos encontramos mais, e que bom que o mundo virtual existe, porque nos aproxima, né, Ana? Então, minha admiração e gratidão também a Marcela, a Juliana aqui, que conduz aqui essa comissão, né? OAB do Rio de Janeiro, de parabéns aqui pela organização do evento, pela logística aqui criada para desenvolver essa semana. Quem organiza eventos sabe o quão difícil é para fazer a logística e
E a gente não pode se enganar que o evento virtual dá menos trabalho do que o presencial, porque não dá, né? É tanto trabalho quanto. Enfim, mas aí primeiro parabenizar a todos e gratidão também a todos que estão aqui presentes, assistindo aqui essa abertura, né? Então, depois de ouvi-los, eu, na verdade, mudei o meu roteiro aqui, né? E percebi que os nossos temas, eles se integraram de uma forma, né, perfeita, e pensar na contribuição que as competições têm trazido aqui nesse movimento de transformação da cultura, né, do litígio à composição. Nós passamos pelo enquadramento, né? Passamos pelo processo, pela empatia, pela preparação, né? E pelo aperfeiçoamento, né? Foram temas trazidos aqui por Murilo e por Ana que se integram totalmente, né, à competição. E o olhar desses conceitos para a competição é totalmente integrativo, né? Os métodos autocompositivos buscam integrar interesses. E a nossa proposta aqui, enquanto reflexão sobre as contribuições que as competições têm trazido, é exatamente integrar, né, todos esses conceitos e essas reflexões que foram trazidas anteriormente. E aí que eu gostaria de pensar primeiro na contribuição que a competição traz para o desenvolvimento das habilidades, né? Ana pontuou muito bem aqui em relação ao desenvolvimento das competências e habilidades, né? E as competências baseadas no pilar do saber fazer e do querer fazer, né? Então, com base nos pilares da competência, nós também desenvolvendo as habilidades, e aí pensando nas habilidades, no processo que nós desenvolvemos para adquirir o conhecimento, né? Aplicar na prática e desenvolver todas essas práticas, nós passamos aqui numa mudança total que o estudante de direito tem, com a quebra do paradigma da litigiosidade para agora mudar, né, o seu olhar e a sua forma de pensar voltada à autocomposição. E ele muda de um paradigma construído, né, pelo direito voltado à oratória, né, para um olhar voltado à escutatória, né? Então, nós não aprendemos a escutar, a ouvir na faculdade de Direito, nós aprendemos e desenvolvendo as nossas habilidades, né, de oratória. E agora, quando nos colocamos aqui diante dos métodos autocompositivos e quando pensamos em nos preparar para as competições, nós desenvolvemos essa habilidade da escuta, né? Não há como trabalhar com o método autocompositivo, em pensar em construção de consenso, sem ter uma escuta ativa e desenvolvida, né? Então, tudo começa na preparação do aluno, né? E aí pensando no papel do coach, de como é importante o papel do coach nas competições, porque tudo começa com o coach, com o olhar do coach que identifica, né, nos alunos as suas habilidades e como o coach é importante para conduzir esses alunos a essa preparação, né? Então, eu trago aqui a figura do coach, porque quando a gente fala das equipes, a gente se reporta muito aos alunos pelo brilhantismo deles, né? Porque eles são realmente brilhantes nas suas exposições, nas suas atuações, mas por trás deles tem o coach, aquele que cuida, né? Aquele que prepara, aquele que está atento para identificar o papel que se encaixa no perfil daquele aluno, né? Eu me vi várias vezes aqui montando a equipe e eles se disponibilizavam a atuar e eu deixava eles, quem quer ser o advogado, quem quer ser o negociador, quem quer ser o mediador, cada um se sente na sua cadeira, né, que se identifica. E aí, aos poucos, eles iam atuando e eu percebia que, na verdade, a parte, ela tinha mais o perfil de advogado e o advogado tinha mais o perfil de parte, né? E aí começava a trocar as cadeiras, e aí quando eu trocava a cadeira e eu falava para eles, então, como você se identificou nessa cadeira, né? E ele, nossa, eu acho que eu estou atuando melhor como parte do que eu estava como advogado, porque eu conheço mais o caso,
eu sinto mais a pessoa, né, a parte, represento melhor, eu trago mais emoção, eu conheço com detalhes o caso, né, para trazer aqui as minúcias que o caso exige para expor aqui no painel, enfim. Então, o cuidado dessa preparação é o olhar desse coach atento, né, para trazer estudo de casos, para trazer o debate sobre os temas, para aprofundar o tema de cada caso que as competições apresentam. Então, esse olhar é extremamente importante, né, do coach. Eu queria trazer aqui e parabenizar todos os coaches que estão aqui também presentes, né, que se esforçam e que são responsáveis aí pelo desempenho dessas equipes, né, desses meninos brilhantes que atuam nas competições. E nós percebemos também uma mudança e ampliação da perspectiva para a utilização dos métodos e das estratégias resolutivas de conflitos, né? A contribuição que essas competições têm trazido na medida em que esses alunos se preparam a desenvolver estratégias de resolução, né? O olhar muda na medida em que o conhecimento que eles trazem, toda a bagagem que eles trazem de direito material, do direito processual, é convertido em construção de soluções. Utilização do método para resolver. A importância de conhecimento em negociação. Tudo começa na negociação, a base está na negociação. Uma preparação na negociação com as estratégias, com a construção de opções, com a análise de cenários. Se o aluno está preparado com o conhecimento necessário, com as práticas necessárias de negociação, ele certamente desenvolverá estratégias resolutivas, né, integrativas, com solução que gere ganhos mútuos, né, que atinja realmente um resultado que, para além do resultado que a sua equipe tenha na pontuação, a oportunidade de desenvolver essa prática resolutiva. E aí percebemos a mudança do advogado, que constrói ali também junto com o seu cliente essa solução, né? Não voltado apenas a estar atento aos interesses do seu cliente, mas também ao interesse do outro com o qual ele vai negociar. Né? A integração dos interesses mútuos ali na competição, que nós percebemos quando estamos, né, assistindo ou avaliando as equipes que estão competindo. E o que Ana pontuou também é a questão da preparação para o mercado de trabalho, né? Como o olhar dessas equipes estão voltadas também para o pós-competição. Nós temos muitos avaliadores que hoje estão avaliando nas competições que foram ex-competidores, né? Então, hoje são coaches ou são avaliadores e é um processo que se retroalimenta, porque as equipes que saíram já entram no mercado, já se percebem com um diferencial para atuar no mercado, seja na advocacia, seja na preparação para ser mediador, né? Então, já identifica habilidades que podem ser desenvolvidas e aperfeiçoadas para atuarem no mercado de trabalho. As competições que preparam toda a logística e têm todo o cuidado para preparar, para que as equipes estejam ali competindo, elas também estão percebendo hoje com o virtual, né, a mudança, todas as competições hoje mudaram para ser competições virtuais, o cenário mudou, né? E aí temos as competições também de negociação, nós temos um meeting de negociação que acontece, né, com as qualificatórias regionais, com a competição nacional, a equipe selecionada na nacional é a equipe que representa o Brasil na internacional, e o olhar desse aluno que se prepara no meeting de negociação, que também se prepara para a competição de mediação da Camarde, estar presente nas competições é se preparar para o futuro, é se preparar para a sua atuação profissional, de estar inserido no mercado, seja numa visão de atuação local, onde ele queira desenvolver sua atividade, seja numa visão global, né? A sua atuação internacional, enfim, é uma preparação de fato para o mercado. O aluno que sai de uma competição, ele
né, inevitavelmente mais preparado do que aquele aluno que apenas se formou, né, e apenas passou na OAB e agora vai começar a buscar os seus clientes, né? Então, é uma visão completamente diferente. Então, falando aqui um pouco da preparação, aqui voltando para a preparação, o que nós percebemos? Primeiro, a necessidade de selecionar equipes, né? E esse é o papel das faculdades, de estarem não só implantando a disciplina dentro da grade curricular como obrigatória, e aí o professor da disciplina normalmente é que identifica esses competidores, né? O perfil de cada aluno. Depois da seleção dessas equipes, identificar de fato se eles têm o perfil, né? Se eles têm tempo para aprofundar o estudo no tema, se eles têm tempo para preparar o resumo dos livros que nós passamos, para que eles façam a resenha, estudem, aprofundem, se dediquem, treinem muitas estratégias, trabalhem em grupo. O trabalho em equipe que é desenvolvido nessas competições é fantástico, porque todos se preparam conjuntamente, né? Um apoio das equipes, na própria equipe, é um apoio que realmente é suporte, né? Uns dão suporte uns para os outros, enfim. As simulações, enfim, é o ápice, né? Da equipe que está se preparando. E tudo começa ali naquelas simulações, onde eles começam a aplicar o caso, e normalmente essas simulações acontecem depois que sai o caso, né, de cada competição, e ali eles começam a testar, né, toda a parte do estudo, e praticar aplicar, na verdade, todo o conhecimento que foi adquirido anteriormente, integrando o conhecimento teórico com as práticas. Enfim, então, trazendo aqui mais contribuições que as competições podem promover, elas, além de estimular, né, o estudo e a preparação e a aplicação prática, ela também se baseia em critérios de avaliação, né, critérios que são aplicados a partir da prática do mercado. Então, de fato, quando os avaliadores avaliam e dão feedback para as equipes, elas utilizam critérios objetivos a partir do que o mercado traz como prática, né, e boas práticas da mediação, da advocacia na mediação e da negociação. Cuida também, as competições cuidam para que tenham avaliadores com experiência, que sejam expertos nos assuntos e que tragam essa contribuição para o aperfeiçoamento de cada um, né? Enfim, então, o desafio das competições é buscar sempre o melhor, né? Construir toda a estrutura, toda a logística para que as equipes desenvolvam os seus papéis. É um processo de aperfeiçoamento e melhoria, né? Porque a Camargo já tem 11 anos de competição, mas agora enfrentamos esse ano o desafio, né, do online, e começamos as qualificatórias e realizaremos agora a nacional também. Enfim, então, esse cuidado, mas é um processo sempre, né, de aprendizado. Aprendemos muito, né, e construímos ao longo do caminho. Ao final, né, o caminho se faz caminhando. Então, gostaria de encerrar agora a minha participação, acho que já estourei meu tempo, e ficar aqui à disposição de todos para os questionamentos, enfim, as contribuições que possa ainda surgir a partir das perguntas. Obrigada, Marcela. Obrigada a você, Soraya. Bom, então, agora a gente pode abrir aqui as perguntas, caso haja, né, alguma pergunta dos participantes, no caso, não dos participantes, né, na verdade, dos nossos, nem sei o nome que se dá, né, também não são telespectadores, são os ouvintes, né?
Então, queria ver se tinha, não sei, deixa eu ver aqui junto ao pessoal da organização aqui do evento, para ver se existe alguma pergunta. Peraí. Deixa eu perguntar aqui. Olá. Oi, Bárbara. Não, Elaine, tudo bem? Desculpa, Elaine. Não, tranquilo. Nós temos algumas perguntas, sim, tá? Eu vou pela ordem dos palestrantes. Tá. A primeira pergunta que eu vou fazer, na verdade, que eu vou ver aqui é para o Murilo, tá? Quem está fazendo é a Constança. E ela pergunta, na prática, como quebrar as resistências das pessoas em negociar seus próprios problemas? Essa é uma questão difícil, né? Porque, no fundo, se você está lidando com as pessoas que elas têm um nível assim, de flexibilidade muito baixo e que assumem assim, de maneira muito, digamos assim, acirrada as suas posições e se fecham, né, para a necessidade de você se manter, enquanto negociadora, né, olhando para a pessoa que está negociando, se manter flexível, porque, no fundo, você pode trabalhar diferentes caminhos para alcançar os objetivos finais, né? Se a pessoa tem dificuldade com isso, eu acho que é muito importante você dar um choque de realidade. Tá? Eu acho que é muito importante você começar a trabalhar cenários. Tá? Vem cá, se você toma a decisão A, qual deve ser a consequência dessa decisão? Tá? E agora, como é que você se sentiria, tá, numa situação desse tipo? Tá? Dado que você tomou essa decisão A, como é que você se sente com a consequência dessa decisão? Qual deve ser a próxima decisão a ser tomada caso você tome essa decisão? Então você tem que começar a se analisar, dar um choque de realidade e começar a apresentar para as pessoas quais são os prováveis caminhos a serem seguidos. E nesse ponto eu acho muito interessante, tá, quando você está buscando uma técnica de cenarização, tá, e conversar sobre as consequências das decisões, tem duas coisas muito interessantes que você pode comentar aí. Do ponto de vista de argumentação, tá, existe essa questão da argumentação persuasiva orientada a uma perda. Ou seja, você estrutura o resultado da decisão que a pessoa toma com uma perda provável e potencial para ela. Tá? E alerta para as consequências dos atos. Agora, você também pode utilizar a argumentação persuasiva pensando, tá, que tipo de ganho a pessoa pode ter em função da decisão que ela toma. Você tem que saber calibrar esses caminhos, porque uma argumentação persuasiva orientada à perda, ela convence bastante. E isso pode fazer com que a pessoa, ela, de certa forma, ela comece a repensar, né? Você fazendo perguntas para ela repensar cenários e dar um choque de realidade, você, de certa forma, pode começar a quebrar resistências, né? Na prática, se você tem espaço para convencimento, realmente você tem uma probabilidade maior, né, de conseguir alterar um posicionamento, né, e buscar fazer a pessoa pensar mais nos seus interesses, colocar as situações em perspectivas, porque de repente o acordo não está maduro no momento atual, mas ele pode vir a amadurecer ao longo de 1, 2, 3 meses, 4 meses, e pode amadurecer no momento futuro. Quando você começa a colocar esse leque de questões para as pessoas e faz com que as pessoas reflitam sobre as suas escolhas, a tendência é que você consiga, de certa forma, pelo menos, né, ter assim, um ponto de reflexão que possa levar à mudança, né, de opiniões. Agora, eu acredito que a pessoa tem que ter flexibilidade cognitiva suficiente, né, para perceber isso. Tá? Flexibilidade cognitiva no sentido de eu quero entender outros pontos de vista. Tá? Vamos colocar as cartas na mesa? Eu quero entender esses outros pontos de vista que você está cenalizando, está mostrando para mim. Legal? Quais são as prováveis consequências das minhas decisões? E outro ponto importante é que você tem que levar em consideração que nesses processos de negociação, tá, você tem decisões que não são simultâneas, não são as pessoas tomando decisões todas ao mesmo tempo. Tá? Você tem, na verdade, são árvores de decisão. Então, ou seja, eu tomo uma decisão, você toma uma decisão. Fulano C toma outra decisão e outra decisão é tomada em função disso. É preciso cenarizar isso. É preciso levar em consideração que outras pessoas tomarão decisões em função da decisão que você está tomando. Tá? E isso tudo você tem que, de certa forma, trazer, tá, dar esses choques de realidade, tá, e mostrar para as pessoas consequências. Tá? Pessoas tendem a ser sensíveis a isso. E aí você pode elaborar, e você pode sair elaborando esse ponto até chegar naquela colocação que eu fiz com relação
aquela batalha de Kadesh, né, que aí gera o tratado de que eu havia comentado anteriormente, tá? E as pessoas elas precisam se sentir vitoriosas, então elas têm que ser capazes de contar uma história vitoriosa. No fundo, você tem que juntar essas ideias, tá, numa boa estrutura argumentativa para levar as pessoas, né, buscar fazer com que as pessoas mudem as suas opiniões, né, sejam menos resistentes a novas propostas, tá? Ou seja, é um trabalho, eu diria assim, que ele demanda bastante experiência no fundo, né, tá, para você poder ir desenvolvendo isso no dia a dia. Mas um bom arcabouço conceitual, tá, ele vai te ajudar muito a encontrar esses pontos, tá? Obrigada, Murilo. Muito obrigada pelo esclarecimento. Eu vou passar agora a próxima pergunta, tá? Que é da Ana Lúcia. A pergunta para Ana Gonçalves. Posso fazer aqui, Ana? Posso falar? Tá ótimo. Os advogados devem entender que o seu papel na mediação não é convencer o mediador, como ocorreria na disputa judicial ou arbitral, mas auxiliar as partes na construção de mecanismos que possibilitem acomodar de forma legal e apropriada os seus interesses. Quais as principais habilidades que o advogado deve ter para a mediação? Ora bem, quanto tempo temos? Porque podemos ficar aqui vários dias. Infelizmente, a gente não tem muito tempo, mas pode responder tranquilamente. Eu acho que a Soraya também pode. Oh, Soraya, por favor, é um tema predileto da Soraya, que tem várias formações em advocacia na mediação, justamente porque, vindo desta ideia, aquilo que os advogados vão ter que fazer na mediação não aprenderam na universidade. E aí está todo o problema. Ou seja, as técnicas que vão ser, e é o que a Soraya trazia, as técnicas que vão ser importantes numa mediação como advogado, vão ser outras técnicas do que as técnicas que foram aquelas expostas para um advogado competente no judiciário. Eu vou tentar falar aqui em vários temas. A primeira delas vem logo a partir desta confusão de que é, se eu sou advogado e vou à mediação, eu sou mediador. Nada a ver. Na mediação há diferentes papéis. Há o papel do mediador, que vocês vão ver na competição e que certamente já perceberam, onde o mediador quem é? Ele é este terceiro neutro. Se vocês não souberem mais nada sobre mediação, sabem, este mediador é aquele terceiro neutro que está ali para ajudar aquelas pessoas a negociarem e depois tentarem chegar a um acordo. O advogado é completamente diferente o papel dele na mediação. Ele não vai ser neutro, ele vai ser o advogado do seu cliente. O que ele vai fazer de diferente é que, primeiro, além de ouvir só os argumentos jurídicos, ele vai ouvir o resto. Ou seja, o resto da história. Eu falo muitas vezes, quando falo disto, do seguinte: vocês estão a ver esta folha branca aqui? É uma folha branca. E então, quando o advogado estiver num escritório de advogados, vai ouvir a história do cliente, hoje ele sai formatado para dizer: isto interessa-me ou não me interessa para o meu caso no tribunal? Interessa. Então ele escreve. Mas se por acaso o advogado disser: isto interessa-me ou não para o meu caso em tribunal? Não, não me interessa. Ele não escreve. Quando o cliente começa a falar que o primo também gosta de vermelho e o primo também gosta dos mesmos carros, o advogado olha para aquilo e diz: mas, bom, eu não vou poder isto levar para o meu juiz. Olha, continuo. Aqui, isto é um advogado que leva o caso para o tribunal. Só vai olhar para o que é jurídico. Agora, um advogado com aquelas capacidades que nós falamos, com as capacidades de negociação que o Murilo falou, com a capacidade de escuta que a Soraya disse, é muito diferente, porque ele vai, certo, continuar com esta folha branca, porque ele não deixa de ser advogado, ele vai continuar com a folha branca e escrever os argumentos jurídicos aqui, mas ele vai, à volta da folha branca, escrever tudo o que não é jurídico, porque ele vai se interessar por esta história do cliente, que é mais do que esta folha branca. E então, ele vai talvez perceber que naquele conflito empresarial,
aquelas duas empresas, olha, até quando estiveram na faculdade, ele foi namorado da mulher dele agora. Quem sabe? Ou então vai ouvir naquela relação entre aquelas duas pessoas que antes de eles estarem a falar daquele problema imensa coisa, antes de eles estarem a falar daquele problema de dividir aquele carro, aquela casa, eles naquela casa têm memórias e eles o que querem é ficar ambos com aquelas memórias. Como é que o advogado vai saber isso? Ouvindo a história. Portanto, para acabar, só para dizer, ouvir os argumentos jurídicos, mas ouvir as outras, o resto da história, capacidade indispensável do advogado em mediação. Segunda capacidade indispensável do advogado em mediação, ouvir o cliente, o seu cliente, e não só o advogado está a representar o cliente, mas o cliente tem cérebro, o cliente na mediação tem palavra, o que é muito diferente do papel do cliente noutros fóruns e noutros modos de resolver. Portanto, saber estar com o cliente que tem palavra, que consegue falar. Saber trazer os argumentos outros que jurídicos. Se vocês, como advogados, numa mediação, tiverem estas duas capacidades, é fantástico. E, claro, terceira, que é tipo a cereja em cima do bolo, estudar muito bem as fases da mediação, porque o papel do advogado nas diferentes fases é muito diferente. Enquanto que nós, numa fase onde estamos todos na mesma mesa, o advogado pode ter um papel menos incisivo em relação até como utilizar o mediador. Quando vocês estão como advogados numa sessão privada, vocês, por favor, não hesitem em testar até que ponto é que aquele terceiro neutro vos pode ajudar. Até que ponto é que aquele terceiro neutro vos pode ajudar a perceber o que é que fará aquela mediação andar para a frente. E aí o papel do advogado nas sessões conjuntas muito diferente de nas sessões privadas também, mas eu acredito que as pessoas, os professores, ilustres professores que vão estar convosco esta semana vão-vos passar todas estas mensagens. E aqui, já para acabar só este bocadinho, era o que eu diria como clique para quem quer ser um bom advogado na mediação. Ana, eu queria só acrescentar a sua fala, né, além de tudo que você falou, de fato, lembrar que o advogado, ele dá a orientação jurídica necessária ao cliente para que ele tenha a segurança jurídica necessária para a tomada de decisão, né? Então, o teste de realidade que é aplicado pelo mediador, se o advogado, e aí quando a Mama falava da necessidade de conhecer da mediação, das etapas, e conhecer de negociação também, porque a estratégia da negociação está lá na preparação que o advogado faz com o seu cliente para ir para a mediação, né? Antes de ir para a mediação, tem toda a preparação. Então, essa fase da preparação é a análise de cenário, a geração de opções, é pensando quais são as opções, é avaliando qual é a alternativa, se a alternativa que eles têm fora da negociação é melhor do que aquelas opções que eles vão para negociar. Então, toda essa estratégia que é pensada pelo advogado junto com o seu cliente, preparando o seu cliente para estar negociando lá sob a condução do mediador. E como a Ana disse, explorar o mediador no sentido para que o mediador auxilie na construção, né, dessas soluções, e a redação do termo do acordo, né? Lembrar que os advogados acompanhando seus clientes, eles elaboram um termo do acordo, e, se necessário, levam para a homologação judicial. E essa avaliação, inclusive, para ver se é necessário a homologação do acordo no judiciário, são os próprios advogados que irão fazer. E aí, falando aqui de uma mediação privada extrajudicial. Então, os advogados são muito bem-vindos na mediação, os mediadores acolhem também muito bem os advogados. Enfim, só uma coisinha que tu disseste e muito bem, são papéis completamente diferentes, mas eu digo muitas vezes, nenhum advogado vai à mediação se conseguir negociar com o seu cliente e com o outro advogado antes.
E o negociar já é a base da mediação, porque a mediação não é mais do que uma negociação assistida por este terceiro neutro. É exatamente isso, Soraya. Obrigada pela questão e obrigada por nos terem deixado aqui pôr estes pontos importantes da ligação entre negociação e mediação. Obrigada a doutora Ana Gonçalves, a Soraya. Eu vou encaminhar agora aqui uma última pergunta, até pela questão do tempo, a Soraya. Tá, Soraya, posso fazer a pergunta? Sim, pode sim. É de uma ouvinte nossa, é a Leandra Flório, tá? Ela pergunta: o mediador de hoje pode ser considerado com a antiga terminologia dos conciliadores de instrução e julgamento dentro do juizado especial civil? Boa pergunta, Leandra. Na verdade, os conciliadores, que inclusive ainda, né, estão lá no juizado especial, eles... a realidade nossa, pelo menos aqui em Recife, é que o que nós identificamos é que os conciliadores, eles são conciliadores, eles tentam a conciliação, eles instruem o processo, já preparam o processo para a sentença, né? Então, assim, ele substitui a figura do juiz na tentativa de conciliação. E esse conciliador, ele sugere, né? Ele traz opções para que as partes venham a decidir. O conciliador, ele tem uma participação mais ativa, né? E, sobretudo, os conciliadores, eles atuam preferencialmente, né? Segundo lá a alteração do Código de Processo Civil, o artigo 65, ele foi bem pedagógico para explicar qual é a função do mediador e qual é a função do conciliador. E aí, quando ele diz que o conciliador ele atua preferencialmente, né, nos conflitos em que não há vínculo anterior entre as partes, são aquelas relações episódicas, circunstanciais, que não são continuadas, né? Então, o conciliador ele é muito adequado para aquelas situações que são levadas ao juizado especial, questões de consumo, né? Questões em que as pessoas objetivam rapidamente querer o objetivo delas é fechamento do acordo, né? Eles não precisam entrar na raiz do problema, não precisam muitas vezes tratar a comunicação e a relação, né? Mas isso não quer dizer que o conciliador não deva conhecer de técnicas e atuar de uma forma qualificada, né? Não é simplesmente tem acordo, não tem acordo, né? Porque isso nem é conciliação, nem é mediação, né? Mas, infelizmente, é a nossa realidade dos nossos juizados especiais em razão da pauta, da demanda muito grande, enfim. E muitas vezes dá oportunidade de aperfeiçoamento desses conciliadores. Mas o mediador, ele tem um outro papel, ele auxilia as partes ao entendimento e à construção desse acordo que pode ser construído pelas partes, mas a partir de uma comunicação, ele é um auxiliar, ele conduz, ele é um facilitador do diálogo das partes. E aí o artigo 65, parágrafo 2º, ele diz que o mediador ele atua preferencialmente, né, nos conflitos em que haja uma relação anterior entre as partes, ou seja, naquelas relações continuadas, onde o olhar do terceiro que está conduzindo tem que ser um olhar voltado também à relação, e preferencialmente àquela relação, né? Então, tem que ser gerada a oportunidade de diálogo, a escuta tem que ser mais atenta, o mediador não vai sugerir solução, ele vai conduzir as partes para que elas construam a melhor solução e atenda às suas necessidades e aos seus interesses, né? Então, essa é a diferença, e o conciliador do juizado não se iguala ao mediador, ok? Eu acho que eu respondi, se não, pode perguntar. Não, respondeu sim. Muito obrigada, Soraya. Eu que agradeço. Finalizado, então? Finalizadas as perguntas? Acredito que sim, né?
Tá, obrigada. Então, eu vou passar aqui a palavra para a Bárbara. Ela queria dar um recado antes de nós finalizarmos essa noite, né? Bárbara, tá aí? Estou aqui, obrigada, Marcela. É só um recadinho para lembrar a todos que o nosso evento amanhã começa às 9 horas da manhã. Então, teremos workshop nos horários das 9, 10, 11 e meio-dia. Estamos, né, no período da tarde e retornamos com mais workshops às 17, 18, 19 e 20 horas. Então, esperamos todos vocês amanhã. A gente está muito animado, acho que vai ser um workshop incríveis, a gente vai ter todos os assuntos, como elaborar um bom discurso de abertura, a gente vai falar sobre perguntas, como fazer boas perguntas, um bom mediation plan, comunicação verbal e não verbal, enfim, dentre vários outros assuntos super interessantes. A gente espera todos vocês amanhã. Obrigada, Marcela. Por nada, eu que agradeço, Bárbara, o convite novamente, também aqui em nome da Juliana, acho que ela já não está mais presente, eu gostaria de agradecer também, né, a presença de todos os palestrantes, Murilo, Ana, Soraya, foi um prazer conhecê-los e tenho certeza de que foi super proveitoso, né, para todos nós que estivemos aqui ouvindo vocês, né? Para mim foi, né? Aprendi muito. Obrigada a todos. Obrigada, até à próxima, boa semana. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada a todos.